Meus irmãos, eu estou lendo o livro Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, escrito pelo reverendo Ricardo Barbosa, e eu tenho sido grandemente abençoado com esse livro, até indico a leitura dessa obra, e eu gostaria de, nessa manhã, fazer algumas considerações a respeito de alguns comentários que o reverendo Ricardo Barbosa fez às 3 parábolas sobre a oração que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Então, hoje vamos conversar sobre isso e nos próximos domingos também. Nós encontramos no Evangelho de Jesus segundo Lucas 3 parábolas que tratam acerca da oração. Eu quero convidá-los para lermos o texto de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 8. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Pai Santo, nós estamos na Tua presença nessa manhã, e nesse momento nós queremos implorar a graça, a dádiva da iluminação. Imploramos, ó Pai Santo, que o Teu Santo Espírito nos capacite a fim de ouvirmos claramente a Tua voz nessa ocasião. É a oração do Teu povo, e nós a fazemos no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém. Na introdução da parábola, logo no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, nós encontramos um pedido feito pelos discípulos a Jesus. Nós lemos aqui que um discípulo comparece diante do mestre e ele pede pelo grupo: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não pedem para que Jesus os ensine a curar. Os discípulos não pedem para que Jesus os ensine a aconselhar. Os discípulos não pedem para que Jesus os ensine a realizar milagres, prodígios, tampouco pedem para que Jesus os ensine a administrar uma paróquia, a gerenciar uma igreja. Eles pedem para que Jesus os ensine a orar. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo ensinou pelo exemplo, porque os discípulos com frequência viam Jesus passando horas, por vezes passando noites, orando ao Senhor. Os discípulos compreenderam que tudo o que Jesus fazia e ensinava e vivia tinha relação com a relação que Jesus, o Filho bendito, tinha com o seu Pai celestial. É por isso que naquela ocasião os discípulos solicitaram, imploraram ao Senhor: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus Cristo respondeu a esse pedido de 2 formas. Em primeiro lugar, Jesus apresentou um modelo de oração que nós cristãos chamamos de Pai Nosso. Em segundo lugar, Jesus conta 3 parábolas que ensinam verdades preciosas a respeito da vida de oração. Uma parábola aparece aqui no capítulo 11 e as outras 2 aparecem no capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus começa a ensinar sobre oração orando. E é assim mesmo.
Como é que a gente começa a orar? Como é que a gente começa a ter uma vida de oração? Fazendo resoluções, fazendo planos, colocando no papel, colocando um despertador no celular. Não, a gente começa a orar orando, implorando a graça do Senhor. É dizendo para Deus, Deus, eu quero orar, não estou com vontade. E Deus, muito possivelmente, essa minha indisposição tenha a ver com a atuação do inimigo, pois ele deseja que a gente não busque o Senhor. Portanto, Pai, inclina meu coração para desejá-lo. Inclina meu coração para ter desejo de orar. A gente começa a orar orando. Meus irmãos, Jesus ensina seus discípulos sobre oração, apresentando um modelo de oração. A intenção de nosso Senhor, ao ensinar a oração do Pai Nosso, era oferecer um padrão, um modelo para as nossas orações. A oração do Pai Nosso não é um substituto para as nossas próprias preces, mas sim um bom guia, um bom modelo para elas. Um dos muitos benefícios da oração do Pai Nosso é que ela exibe, de diferentes formas e com variadas ênfases, o relacionamento que o crente tem com o Senhor. A oração que Jesus nos ensinou também define e estabelece a atitude do coração do crente, quando se dispõe, quando se inclina para buscar o Senhor. Gente querida, a oração honra a Deus e desonra o eu. A oração verdadeira, genuína, que agrada a Deus, que glorifica o Senhor, essa oração honra a Deus e desonra o eu. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero comunicar é que a oração sempre começa com Deus, com o seu nome que é santo, com a sua vontade que é boa, com o seu reino que já chegou e que vai efetivar-se plenamente muito em breve. A oração começa com Deus e não com as nossas necessidades. A oração tem como propósito a glória do Senhor. A oração tem como o objetivo glorificar o Senhor, buscar o que Ele quer. É assim na oração do Pai Nosso. Ela começa com Deus, ela não começa com a gente. A oração do Pai Nosso fala do nome de Deus, do reino de Deus, fala da vontade do Senhor. Infelizmente, muitas vezes, nós não oramos da maneira como o Senhor deseja. Muitas vezes a nossa oração não é compatível com a oração do Pai Nosso, porque a gente ora por coisas que Jesus disse que a gente não precisaria orar, porque o Senhor já conhece. E muitas vezes nós deixamos de orar por aquilo que Jesus disse que nós devemos orar. Muitas vezes a gente, na hora de orar, só fala da gente mesmo, dos nossos desejos. Às vezes a gente nem fala das nossas necessidades, porque geralmente elas são supridas. A gente se ocupa com os nossos desejos. A oração não serve para isso. Meus irmãos, o texto lido contém a chamada parábola do amigo importuno. Parábola é uma palavra bíblica que designa toda sorte de linguagem figurada. Comparação, alegoria, fábula, provérbio, entre outras coisas. Todavia, a despeito desse sentido mais geral, mais largo, mais genérico, existe um sentido específico. Parábola é uma história. É uma história contada com propósito. Parábola é uma história simples, curta, direta e que comunica ensinamentos e verdades espirituais. A parábola é dirigida para os ouvintes a fim de cativá-los. E uma outra característica das parábolas contadas por Jesus é que elas exigem uma resposta concreta e imediata. Diante das parábolas, das muitas parábolas que nosso Senhor contou, nós não podemos ficar indiferentes. A parábola exige de nós uma resposta. Portanto, prepare-se para responder ao Senhor na manhã desse dia.
Em linhas bem gerais, a parábola do amigo importuno fala sobre alguém desabastecido. Eu acho que era final de mês. E não sei com vocês, mas dia 15, lá em casa, já é final de mês. Já está difícil fazer as compras no dia 15. Então eu acho que esse amigo, essa pessoa da parábola, estava desabastecido, era final de mês. E ele recebe uma visita inesperada. E como toda visita inesperada, essa visita chegou em uma hora não muito adequada. Já era bem tarde. Essa pessoa, surpreendida pela visita, quer hospedar aquela pessoa bem. E ele tem uma ideia: eu vou bater na casa do meu amigo que mora aqui perto e vou pedir suprimentos emprestados. Eu vou bater na porta da casa do meu amigo, já é de noite, já é meia-noite, não importa. Eu vou lá e eu vou pedir 3 pães emprestados. Eu vou pedir a ajuda dele para hospedar bem o meu amigo. A história prossegue e diz que o amigo, ao ouvir as palmas que vinham lá da rua, disse: cara, você é muito sem noção. Já é tarde. Vai embora, eu já estou deitado. Em linhas gerais, essa é a parábola do amigo importuno. Eu acho curioso e interessante observar como que o evangelista Lucas gosta do doméstico. Se você ler atentamente o evangelho de Lucas, você vai verificar que Lucas ama o doméstico. Lucas ama o que acontece dentro de casa. Por exemplo, logo nas primeiras linhas do Evangelho de Lucas, nós lemos que o ser angelical foi mandado por parte do Senhor para uma casa humilde, e ali, no chão de uma sala, de uma casa simples, esse anjo fez saudações polidas e deu notícias para a adolescente Maria, que iria gerar o Filho eterno do Senhor. No capítulo 11, nós encontramos Lucas falando sobre a possível dinâmica de vizinhos. Lucas gosta do doméstico, Lucas gosta de casa. E olha, eu também gosto de casa. Eu gosto de me sentir à vontade em casa. Eu gosto de ser eu mesmo em casa. E eu acredito que você também gosta de ficar em casa e de poder ser você mesmo dentro de casa. Pelo título dado à parábola, podemos ter a impressão equivocada, já adianto isso. Pelo título da parábola, podemos ter a impressão equivocada de que o principal ensinamento dessa passagem é você perseverar em oração. É você insistir em oração. Perseverar em oração, insistir em oração é coisa boa, é coisa legítima. É coisa necessária, mas esse não é o principal ponto dessa parábola. Vamos compreender esse texto melhor. O texto começa com uma interrogação. O texto começa com uma pergunta: qual dentre vós? Jesus está ensinando seus discípulos e ele faz essa pergunta: qual dentre vós se comporta como esse camarada preguiçoso aqui? Em outras palavras, Jesus está perguntando aos discípulos: vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Vocês acham que algo assim é possível? Bem, a nossa resposta para essa parábola seria sim, porque muitas vezes a gente não atende a campainha que bate depois das 22 horas. A gente nem atende telefone. Passou das 21, passou das 22. Ninguém vai me importunar. Então, para nós, a gente compreende que essa situação aqui é completamente razoável. Muito possivelmente, nós agiríamos dessa forma. Cara, é meia-noite, você está louco. Vai atrapalhar outra pessoa, já estou dormindo. Agora, na cultura da Palestina do primeiro século, a resposta seria outra. Uma situação dessa seria absolutamente improvável
na Palestina do século I. Por quê? Porque para eles, hospitalidade era questão de honra. Hospitalidade é questão de honra. Eu não posso deixar meu amigo em apuros, ele precisa hospedar bem essa pessoa que chegou. A palavra importunação, que aparece no versículo 8, vem de uma palavra grega que significa literalmente evitar a vergonha. Ou seja, o cara que já estava dormindo, a família dele já estava dormindo, esse cara, ao ouvir as palmas que vêm da rua, ele vai sim se levantar, ele vai sim providenciar pão, sabe para quê? Para evitar a vergonha. Porque se ele não fizesse dessa forma, os vizinhos, todos eles, iriam criticá-lo e julgá-lo no dia seguinte. Você viu lá o José? O João precisou de ajuda para hospedar o amigo dele e o José não ajudou. A palavra importunação aqui significa evitar a vergonha. A importunação não tem a ver com o cara que pede. A importunação tem a ver com a pessoa que recebe uma solicitação. Meus irmãos, vejamos o verso 8. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aqui é descrito o motivo da reação do amigo a quem o pão foi solicitado tão de repente. Se ele não se levantar, se ele não ajudar, ele certamente será criticado no dia seguinte. A pergunta que Jesus Cristo faz nesses versículos não diz respeito ao amigo importuno que foi pedir pão, mas a verdadeira impossibilidade de o amigo a quem ele foi pedir pão não o ajudar. Essa era a cultura da Palestina no século I. Jesus conta uma história que muito possivelmente nunca aconteceria. Porque se uma situação dessa acontecesse, era razoável que a pessoa auxiliasse outra a hospedar alguém, mesmo que já fosse de madrugada. Agora sim, nós temos plenas condições de compreendermos bem e adequadamente o teor, o conteúdo dessa parábola tão curiosa e tão inspiradora. Jesus não está ensinando aqui sobre a necessidade de você importunar Deus. Jesus não está ensinando aqui sobre perseverança ou insistência na oração. Jesus está ensinando aqui sobre filiação. Você que crê em Jesus Cristo, você que já se rendeu ao Senhor, saiba que você tem um Pai perfeito, um Pai celestial, um Pai que se importa com você, um Pai que te escuta, um Pai que conhece as suas necessidades, um Pai que tem todo o interesse em você. Você tem um Pai. Você é filho, você é filha amada do Senhor, em quem o Senhor se compraz, em quem o Senhor sente prazer e satisfação. O Senhor vê em nós filhos quando vê o Filho dele em nós. Nós não nos tornamos filhos de Deus por causa da nossa performance, por causa daquilo que a gente faz, por conta daquilo que a gente evita. Não nos tornamos filhos de Deus por conta da nossa moralidade, ou pela ausência dela. Nos tornamos filhos de Deus quando? E em que condição? Quando o Senhor vê o Filho dele em nós. Quando Ele vê o Filho dele em nós, quando Ele vê Jesus em nós, quando o sangue de Jesus nos cobre, o Pai olha para nós e diz: esse é o meu filho. Essa é a minha filha. Meus irmãos, o texto ensina-nos sobre a impossibilidade de Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Pai nosso, não atender ao que lhe é pedido. Sabe por quê? Porque isso seria vergonhoso. Isso desonraria o seu nome.
E o nome do Senhor deve ser, como os cristãos oram há séculos, santificado. Precisamos compreender essa parábola à luz da oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou nas primeiras linhas do capítulo 11. E uma das cláusulas mais bonitas da oração dominical é aquela onde nós pedimos para que o Senhor santifique o seu nome. Pai nosso que estás nos céus, o que a gente pede? A primeira petição de 6 que nós encontramos na oração dominical: santificado seja o teu nome. Meus irmãos, santificar o nome de Deus não é simplesmente usar uma frase ritualística, litúrgica, superficial, mas uma maravilhosa oportunidade de glorificar a Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a maravilha, a beleza do seu caráter que é santo. Orar santificado seja o teu nome é atribuir a Deus a santidade que sempre foi unicamente dele. Santificar a Deus é honrá-lo, glorificá-lo, obedecê-lo como eterno e onipotente Deus. Deus é santo e a sua santidade precisa ser bem compreendida. Nós compreendemos a santidade de Deus, em primeiro lugar, considerando que o primeiro sentido de santidade é separação, é distinção. Deus é completamente distinto e diferente da sua criação. E essa distinção absoluta, total, entre o Criador e a criatura é algo extremamente importante dentro da teologia denominada reformada. Deus é completamente diferente de nós. Deus é absolutamente santo. Diante do ser celestial, diante do ser divino, seres angelicais exclamam em uníssono: santo, santo, santo é o Senhor, conforme lemos lá em conforme lemos lá em Isaías capítulo 6. A santidade de Deus é aquilo que é mais essencial em Deus, o solo onde Moisés estava, onde a sarça ardia e não se consumia, tornou-se santo porque Deus estava ali presente de uma forma especial. É a proximidade com o divino que torna algo santo. A segunda maneira de compreendermos o conceito de santidade é que santo refere-se às ações justas e corretas de Deus. Deus faz aquilo que é certo, Deus faz aquilo que é justo. Santificar o nome de Deus é, como outras coisas, algo que começa no coração. O apóstolo Pedro ensina em sua primeira epístola que os crentes devem santificar a Cristo no coração. Meus irmãos, ao orarmos, precisamos ter a plena certeza, a plena convicção de que nós somos filhos e filhas do Senhor. Fomos adotados por meio da cruz de Jesus Cristo. Não oramos como negociadores, como vendedores, procurando a melhor oferta, procurando as melhores condições, os melhores termos, as melhores cláusulas. Não oramos como negociadores, nós oramos como filhos e filhas. Deus age por causa da honra do seu nome, e tudo que acontece conosco envolve o Senhor, porque o crente carrega o nome do Senhor consigo. O apóstolo Pedro fez essa declaração, chama a sua atenção para 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, sois povo de Deus agora. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. O povo do Senhor carrega o nome do Senhor consigo, e Deus honra o seu nome. E é por isso que Ele atende às nossas petições. Essa parábola, prezados irmãos, não nos ensina a sermos inoportunos, tampouco ensina que Deus eventualmente é como esse cara
que escuta um pedido e fica indiferente. A parábola ensina que Deus é o nosso Pai. A parábola acaba, mas o ensinamento de Jesus sobre oração no capítulo 11 de Lucas, não. Nos primeiros 4 versículos encontramos a oração do Pai Nosso. Nos versos 5 a 8 encontramos a parábola. E eu quero chamar a atenção de vocês para os versículos que aparecem imediatamente depois da parábola. Veja só os versos 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Os 3 verbos que Jesus usa aqui, pedir, buscar, bater, não tem relação com insistência, não tem relação com perseverança, tem relação com confiança e segurança. Jesus continua explorando a ideia de Deus como Pai que conhece seus filhos. A grande maioria dos pais não daria ao filho uma pedra no lugar de um pão. Ou seja, pais geralmente se movimentam, se empenham para atender às necessidades dos filhos. Uma das grandes tragédias do mundo contemporâneo é que pais têm se movimentado e têm se empenhado em atender os desejos dos filhos. É muito bom a gente conseguir atender os desejos dos filhos. Mas Deus nunca prometeu atender os nossos desejos. Deus prometeu atender às nossas necessidades. Por exemplo, uma coisa é a necessidade de se alimentar. Outra coisa bem diferente é você desejar se alimentar comendo Pizza Hut ainda. Pizza Hut, com borda de cheddar. O desejo de comer é do corpo. O desejo pela Pizza Hut é da alma. Tem muito crente por aí que naufragou na fé porque seus desejos não foram atendidos. Para com isso! Deus nunca prometeu atender aos seus desejos, mas às suas necessidades, sim. Uma coisa é a necessidade de você se locomover. Outra coisa é você querer fazer isso com uma Harley Davidson. Eu queria uma Harley Davidson, queria usar jaqueta de couro, da Juliana Arco-Íris, igual a do Ney. Né? Isso é coisa de tiozão. Né? Uma coisa é querer ter moto, isso é desejo da alma. A necessidade do seu corpo é se locomover, e você pode fazer isso andando ou de ônibus. Meus irmãos, precisamos ter sempre essa compreensão. O nosso Deus é nosso Pai celestial. Diante de tudo que falamos até aqui, você consegue se imaginar batendo no portão do nosso Pai celestial, bater lá na porta do céu e ouvir o Pai celestial falando lá de dentro: sai daqui, já está tarde. Já estou descansando. Isso é absolutamente impossível. Deus honra o seu santo nome, por causa do seu nome, Ele sempre abrirá a porta. A primeira grande lição que aprendemos com a primeira parábola sobre oração, registrada no Evangelho de Lucas, é que orar é conversar com o Pai Celestial. Você tem Pai, e Pai que te ama. Portanto, fale com Ele. Abra seu coração, apresente suas necessidades. Não existe ilícito também em você apresentar seus desejos. E olha, tenho visto
na minha própria vida que muitas vezes, sem a gente merecer, Deus atende os nossos desejos. Deus é tão gracioso que mesmo sem a gente merecer e mesmo sem Ele ter nenhum compromisso com isso, muitas vezes o Senhor, por pura graça, atende sim aos desejos do nosso coração. E Ele faz isso porque Ele é Pai. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.